que é preciso ler, e ler muito, e escrever bastante, porque é uma função pró-política, que tem a ver com a política. Senhor Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, Senhor Presidente da Assembleia da República, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, Senhor Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, Senhores Membros do Governo, Senhora Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Senhora Presidente da Fundação Carlos de Gulbenkian, Dra. Isabel Mota, Senhor Dr. Duarte, Senhor Administrador da Imprensa Nacional Casa da Moeda, Dr. Alcides da Gama, Senhor Dr. Duarte Azinheira, Diretor Editorial da Imprensa Nacional, Sr. Engenheiro José Manuel dos Santos, Coordenador da Coleção Obras de Mário Soares, Sra. Doutora Manuela Yanes, Sr. Dr. Vasco Vieira de Almeida, Presidente do Conselho Geral da Fundação Mário Soares Maria Barroso, queridos amigos, depois daquilo que o José Manuel dos Santos disse, do meu querido amigo José Manuel dos Santos, acho que não há mais nada para dizer, é difícil dizer tão bem, de facto é muito ingrato, mas duas palavras apenas para, em nome do meu irmão João, ausente do país, e da família, agradecer a feliz iniciativa da publicação das obras de Mário Soares, meu pai. Penso que nenhuma homenagem, aliás, como José Manuel tão bem disse, lhe daria mais prazer do que a edição desta coleção. O meu pai era, como tão bem disse o meu querido amigo José Manuel dos Santos, na introdução a este volume do Zero, um político que queria ser escritor e que foi escritor ao ter sido político. Disse-o vezes sem conta que o seu sonho era ser escritor. O seu pai, que o marcou profundamente, como também a nós, seus netos, sempre o aconselhou a isso porque achava que ele tinha facilidade para escrever. Mas o amor à liberdade norteou a sua vida desde que aos 5 anos foi pela mão da mãe visitar o pai à prisão política do Aljube, que depois seria tão sua conhecida e onde estariam ambos na mesma cela em 1948. As memórias das visitas ao pai, preso no Forte São Julião da Barra, e a lembrança da despedida em Peniche, numa fria madrugada, quando este foi deportado para os Açores pela segunda vez, marcaram-na infância e cedo lhe imprimiram a vontade de resistir e de dizer não ao intolerável e à ditadura. Desde então, a política colou-se-lhe à pele sem nunca abandonar o culto da escrita e dos livros. Nas minhas mais remotas memórias de infância, o escritório do meu pai, na nossa casa do Campo Grande, era para nós, crianças, uma espécie de santuário, com as paredes todas cobertas de estantes, cheias de livros, e onde não nos atrevíamos a entrar quando ele lá estava a trabalhar. Era aí que todas as manhãs, até ao fim da sua vida, lia a imprensa portuguesa e estrangeira, tirava notas dessa leitura e escrevia na sua caligrafia pequenina e encaracolada, tão difícil de entender, que apenas a minha mãe, nós e mais tarde as suas secretárias Maria José e Osita conseguiam decifrar. Era aí também que guardava os seus livros mais raros. As primeiras edições do Camilo, do Essa, do Raul Brandão, do Pessoa, que apaixonadamente procurava nos alfarrabistas de Lisboa, e a sua fabulosa coleção de autógrafos, cartas, bilhetes de escritores portugueses e estrangeiros, de políticos da Primeira República e outros que admirava. Tudo isso ainda lá está, nas mesmas prateleiras, no mesmo sítio onde amorosamente os deixou, como que à espera que o seu olhar apaixonado e as suas mãos os voltassem a tocar. Como está ao sofá, junto à janela onde se sentava a ler, com o seu tecido gasto, e a secretária com os seus papéis e as suas canetas, e aquele cheiro único dos livros e de saudade. Desde os 16 anos que o meu pai guardava meticulosamente todos os seus papéis, apontamentos políticos, notas, artigos, discursos, cartas e os cadernos dos seus diários inéditos, que são um acervo único da história portuguesa contemporânea. Desde muito pequenos, que o João e eu nos habituámos a ouvir e a ver lá em casa, como amigos muito próximos, escritores, jornalistas, pintores e intelectuais, como o Manuel Mendes, o Carlos de Oliveira, José Fernandes Fafo, João José Cosfel, Sofia de Melbrana,
David Mourão Ferreira, José Gomes Ferreira, Urbano Tavares Rodrigues, Raul Rego, Fernando Pitera Santos e tantos outros que povoaram a nossa infância e de quem guardamos tão grata memória. As conversas à volta da mesa prolongavam-se pela tarde ou pela noite dentro e nós, miúdos, ficávamos por ali a ouvir e a beber sofregamente cada uma daquelas histórias. O meu pai ensinou-nos desde sempre o amor aos livros e à leitura. Achava, certamente, como Alberto Manguel, que o amor às bibliotecas, como a maioria dos amores, tem de ser aprendido. Recordo que, na adolescência, a maioria dos meus amigos tinha uma mesada. A nós, em vez da mesada, o nosso pai abriu-nos uma conta corrente na Livraria Escolar Editora, mais tarde 111, do nosso amigo Manuel Brito e da Arlete, que podíamos usar como queríamos. E o gosto que tínhamos quando íamos ter com ele ao seu escritório de advogado da Rua do Ouro e subíamos ao Chiado para entrar na Livraria Sá da Costa, onde estavam quase sempre muitos dos seus amigos escritores, a folhear as últimas novidades e a dizer mal da situação política. Ao contrário do meu avô João Soares, que tinha uma pequena biblioteca e que nem os seus próprios livros possuía porque os dava todos, o meu pai foi desde a adolescência conservando com um desvelo imenso a sua biblioteca, que tem hoje muitos, mas muitos milhares de livros. À medida que o João e eu fomos saindo de casa, os nossos quartos foram rapidamente forrados de estantes e a nossa mãe protestava ironicamente que não existia um único espaço onde não estivessem livros. E a biblioteca foi crescendo, extravasando para Nafarros, depois para Oval. E quando os nossos queridos vizinhos do quarto andar, a Micuxa e o Zé Manuel Galvão Teles, mudaram de casa, ele não descansou enquanto não conquistou esse andar para os seus livros, transformando a casa de família numa imensa biblioteca que devotamente arrumou com a ajuda do nosso amigo Cunha. A literatura estava num lado, a política no outro, a filosofia, a história, a religião, os livros de arte, as primeiras edições, tudo organizado na sua própria lógica e sabia exatamente onde estavam todos e cada um dos seus livros. Ler para viver, como escreveu Gustave Flaubert. Durante os 4 anos do seu exílio em Paris, não descansou enquanto não convenceu um grupo de amigos exilados como ele a abrirem uma livraria portuguesa na Rue Gay-Lussac, não longe da Sorbonne, que fecharia pouco depois do 25 de Abril. Quando viajávamos, a primeira coisa que fazia em qualquer sítio era ir às livrarias e tinha um prazer quase infantil em sair de lá cheio de sacos de livros. Em Paris era sagrado ir flanar nas livrarias do seu quartier latin. A La Une, a L'Écume des Pages, a Maspero, a Compagnie eram destinos obrigatórios como a Tropisme em Bruxelas. E quando ia de férias de verão ou apenas de fim de semana, deslocava-se sempre com caixas de livros atrás, como que se não pudesse separar deles. Creio que levou completamente à letra a ideia de Jorge Luís Borges, que tanto admirava, que o universo era um livro e que imaginava o paraíso sob a forma de uma biblioteca. No fim da vida, gostava de sentar-se no escritório, ao pé da estante, com os seus próprios livros e com as inúmeras traduções e olhá-los com um misto de nostalgia e orgulho, mostrando-nos cada um deles com ternura. Depois da morte de minha mãe, deixou de ler e de ir ao quarto andar ver os livros. Foi, como tão bem disse a Clara Ferreira Alves, como um pássaro desgarrado, começou a partir. É, pois, com grande alegria e emoção que nós, seus filhos, netos e demais família, agradecemos a ideia da publicação das suas obras nesta edição tão bela e cuidada, tendo na contracapa o desenho que o seu amigo Júlio Pomar fez dele quando ambos estavam presos na prisão política do Forte de Caxias em 1947 por pertencerem ao Mundo Juvenil. Neste número 0 é editado o primeiro livro que publicou em 1950, há mais de 70 anos, As Ideias Políticas e Sociais de Teófilo Braga, com prefácio do seu professor e amigo Vitorino Magalhães Godinho. Esta seria a sua primeira tentativa de tese de licenciatura em Histórico-Filosóficas na Faculdade de Letras de Lisboa. Nele, José Manuel dos Santos, querido amigo, Pedro Marques Gomes e Teresa Clímaco Leitão juntaram, além do facsímile do livro oferecido a António Sérgio, um dos seus mestres, com as notas de leitura deste, cartas várias de intelectuais amigos e outros documentos que se encontram nos arquivos extraordinários da Fundação Mário Soares Maria Barroso. Para quem, como o meu pai, teve sempre, como ele próprio escreveu, uma visão literária da vida, esta, estou certa, é a mais bela das homenagens. Muito, muito obrigada.